Vozes do Marketing, hoje com uma convidada muito especial, Suzamara Bastos, sócia na SMB Comunicação. Bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pelo convite. O Vozes do Marketing faz parte da plataforma Encontros com o Futuro, que é uma iniciativa que aproxima o setor privado da academia. Conta com o apoio da Prime, que é o braço de universidades da ONU, do Pacto Global, da ESPM, das Eurocâmaras, da PwC, do Conselho Regional de Administração de São Paulo e da ABERJ. Eu sou Matthew Schurtz, diretor do World Observatory. Suzamara, o que faz SMB Comunicação? Bom, nós somos uma produtora de conteúdo, né? Porque hoje você tem vários títulos, né? Muitos chamam de agência de comunicação, agência de marketing, publicidade, enfim. Você tem um nicho de mercado, né, dentro da área de comunicação e marketing, a gente se aloca dentro do nicho de mercado que é a produção de conteúdo. Tá. Né? Então, quando você fala de produção de conteúdo hoje, dentro do universo corporativo, né, que é o que a gente está conversando, a gente tem aí uma série de canais. Então, quando você olha para o mercado, no ecossistema de comunicação, no ecossistema informativo, a gente tem diversos canais, né? Você tem as plataformas de redes sociais, você tem assessoria de imprensa, você tem um mix, né? De ações de comunicação, de marketing que uma empresa ela pode desenvolver. Então, nós estamos alocados dentro da produção de conteúdo. Quando você pensa na sua marca, quando uma empresa ela quer construir uma marca, ela não quer apenas vender. O objetivo de toda empresa é vender, né? Mas existe uma diferença em quando você faz ações de venda direta e existe uma diferença quando você constrói uma marca. Tá. Né? Quando você constrói uma marca, você escolhe qual é a narrativa que você quer apresentar para o mercado. Então, te dar 2 exemplos, né? Quando eu fiz mestrado em comunicação social, a gente desenvolveu uma metodologia própria para desenvolver campanhas de transmídia e storytelling. O que quer dizer isso? Né? Quando você pensa em campanhas, você tem diversas formas de fazer elas. Você tem as campanhas voltadas para offline, online, enfim. Você tem aí um mix de canais que você vai desenvolver. Quando você pensa em transmídia, você vai construir uma marca. Então, eu vou pensar qual é o meu propósito. Eu estudei, por exemplo, 2 empresas de cerveja da Espanha. Eu fiz mestrado e faço doutorado na Espanha, né? E lá eu estudei, na verdade, 2 empresas de cerveja, a Estrela Damm e a Estrela Galícia. E aí, cada uma ali desenvolveu uma campanha de transmídia que uma é uma empresa tradicional, que é a Estrela Galícia, ela é uma empresa familiar. Então, o que ela queria contar para o mercado? Que ela é tradicional. Então, ela desenvolveu uma campanha de resistência. Ela fez um manifesto, ela desenvolveu uma campanha com a série La Casa de Papel, ela fez uma série de ações dentro de Madrid, nos principais monumentos históricos, resgatando essa tradicionalidade, Sim. porque ela é uma empresa tradicional, ela é uma empresa familiar, então ela queria mostrar isso. Então, ela pegou um mix de canais, né, que a gente chama rede social, aí você tem YouTube, você tem assessoria de imprensa, relações públicas, e ela fez cada conteúdo voltado para uma desses canais, né? E ela criou essa campanha Transmídia Storytelling, que é você contar uma história em diferentes canais de forma diferente. Porque eu não uso o mesmo tom de voz, a mesma identidade para me comunicar em todas as mídias. Eu me comunico de forma diferente. Então, ela escolheu essa campanha para mostrar isso. Do lado da Estrela... A mensagem é a mesma. A mensagem é a mesma, mas a forma que eu me comunico com o público nas diferentes plataformas, ela é diferente. Tá. Um público do LinkedIn, por exemplo, ele é diferente de um público do Instagram. E o que acontece é que você precisa saber se comunicar com os diversos públicos de acordo com aquela plataforma, né? E, por exemplo, a Estrela Galícia, ela já é uma empresa que desenvolveu uma campanha chamada... Essa é a segunda marca. Isso, essa é a segunda marca. As 2 chamam Estrela. As 2 são estrelas, são 2 empresas de cerveja, sim, né? Sim, só que espanhóis. Exatamente, só que elas têm posicionamentos diferentes. Tá.
Uma vende o que ela é uma empresa familiar e ela vende tradição. Tá. A outra é a Estrela Dan, é uma empresa que vende estilo de vida. Então, ela lançou uma campanha chamada Mediterraneamente, que é o quê? Ela vende um estilo de vida. Ela está presente nas redes de amizade, no Mediterrâneo, que o Mediterrâneo está muito ligado ao verão europeu, né? Tá. E onde há o maior consumo de cerveja no verão. Então, eles usaram o Mediterrâneo, os momentos no Mediterrâneo, para vender a cerveja. Lazer. Ou seja, exato, ele vende lazer, ela vende amizade, ela vende relacionamento, ela vende uma série de valores que são diferentes, que representam ela, é onde ela quer estar. Ela não se vende só com uma cerveja, elas se inserem no momento. As duas criam conexão com o seu público. Então, quando a gente fala de transmídia, a gente está buscando essa conexão e contar uma história para diferentes plataformas, né? E aí é o que a gente faz. A gente conta histórias para vender uma marca. Então, o que acontece é que as pessoas e as empresas hoje, a maior parte, né? Não todas, aqui no Brasil a gente ainda tem algumas empresas que fazem campanha de transmídia e storytelling, elas acabam massificando a comunicação dela. Então, quando ela vai contar a história da marca, ela conta da mesma forma para todos os canais. Ela não cria um universo. A gente cria um universo para contar uma história. E aí você vai adaptando essa história para os diferentes canais. Eu não sei se... Não, eu entendi. Tem um monte de perguntas, mas eu acho que eu entendi. Primeira pergunta. Pode me dar um exemplo de como varia de Instagram para LinkedIn, ou YouTube, ou diferentes plataformas? Sim, claro. Ou explicar isso para mim? Por exemplo, você pode lançar um vídeo manifesto, que a gente chama, né? Tá. No vídeo manifesto, eu não sei o que é isso. O vídeo manifesto é onde você fala da sua marca, mas você se conecta por meio de um determinado cenário. Então, vou te dar um exemplo de futuro. Tá. A gente vende, às vezes, futuro para o cliente, né? E esse futuro, ele é inexistente, né? Então, quando eu vou associar a minha marca a esse futuro, a pessoa, ela tá ali fazendo as atividades no dia a dia dela, certo? Certo. E aí eu conecto a minha marca nessas atividades que move você para o futuro. Porque quando você levanta da cama para comer brócolis, para andar de bicicleta, para tudo isso, você está vivendo um futuro, você está buscando um futuro, né? E aí, o que acontece Você diz que entrando em forma, brócolis, bicicleta, estou tentando me manter em forma. Para o futuro? Porque eu quero um futuro. Eu quero um futuro. Exatamente. Quero viver. Exato. E aí, isso é um manifesto de futuro, que para você construir o seu futuro, eu faço parte como empresa, a depender do serviço, obviamente, né? Eu, como empresa, faço parte da construção desse seu futuro. Por exemplo, um banco, ele está ali, ele vai te ajudar a pagar a conta, ele vai fazer parte do seu dia a dia, mas ele não está dizendo diretamente que ele faz parte do dia a dia daquela pessoa, certo? É um vídeo manifesto que a gente chama. A gente também pode criar um banner dentro de uma cidade, um outdoor, alguma coisa com uma mensagem, o que você está fazendo para construir o seu futuro. Isso é um manifesto. Isso é uma forma de você construir a sua marca através de manifesto, através de YouTube, porque dentro do YouTube, por exemplo, você pode criar uma série, né? Você pode criar uma série sua falando sobre como é que os steps para eu chegar a construir uma vida para o futuro e como é que eu faço a conexão com a tua marca, ok? Nas redes sociais, eu posso criar um avatar, um personagem que vá falar com o meu público das redes sociais. E aí você vai, dependendo do canal de comunicação, você vai criando as formas de se comunicar, o conteúdo e essa narrativa que você vai ter, certo? Então é mais ou menos isso. Disney faz muito bem isso. Quando a Disney lança um produto, ela não pensa somente naquele produto. Ela cria uma série, ela cria um filme, ela cria um livro, ela cria um site, ela cria um jogo. Ou seja, ela cria diversos canais para divulgar aquele único produto. Perfeito. Não? Suzamara, minha dúvida.
como o que SMB faz é diferente de uma agência de publicidade? Ou é apenas uma modernização da agência de publicidade? A agência de publicidade, ela está muito conectada aos funil de venda, canal de marketing, a venda direta, a depender do nicho de mercado daquela empresa, né? Você está falando muito disso. Então, você vai desenvolver ações conjuntas, né? Para buscar isso, para vender um produto, né? E quando você fala de comunicação, os dois caminham junto, veja bem, né? São duas frentes. Quando você fala de comunicação, de estratégias de comunicação, você fala de marca. Então, é como é que eu construo a minha marca. É diferente, eu não estou pensando só na venda como um produto, uma campanha. Não, hoje eu preciso vender esta caneca. Não é isso. É eu construir uma marca para eu engajar e conectar com o meu público para que eu possa vender essa caneca. Eu vou falar que a ONU é legal, a ONU tem história, a ONU tem passado, depois da Segunda Guerra, etc. Isso, exatamente. Conta um pouco da história da SMB para mim. Bom, eu sou jornalista por formação. Eu venho de TV, eu trabalhei em TV, eu comecei a minha carreira em TV, rádio, jornal, né? Depois, aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Eu sou de Santa Catarina, então eu me formei lá, eu trabalhei lá. Eu trabalhei com o canal Futura, que é bastante antigo. Eu conheço bem, já fiz coisas para a TV Futura. Eu me formei em 2005, então tem bastante tempo. Então eu iniciei a minha carreira no jornalismo e depois eu fiz a migração para o mercado corporativo, como muitos jornalistas fazem, né? Eu vim para a área de assessoria de imprensa, eu comecei a minha carreira em assessoria de imprensa e depois eu migrei para áreas de comunicação e marketing dentro de empresas. Eu trabalhei muitos anos no mercado financeiro, mercado de energia, e aí... Mercado de energia? Mercado de energia, tenho clientes no mercado de energia, e aí eu acabei montando, tem 13 anos, essa agência, que é a SMB Comunicação, da qual eu sou sócia, que é uma agência voltada a médias empresas, grandes empresas, geralmente no mercado financeiro, mercado de energia e outros públicos que a gente acaba atendendo. E aí eu acabei fazendo mestrado em comunicação social, eu fiz um mestrado também profissional em administração de empresas, porque assim, quando o profissional, o jornalista, ele vem para o meio corporativo, ele precisa entender o ecossistema de uma empresa para poder vender uma marca, né? Então, eu acabei fazendo um mestrado profissional em administração de empresas e é mais ou menos isso, resumidamente. São 20, me formei em 2005, né? Você tem 20 anos. São 20 anos hoje, isso, exatamente. O que é mais diferente na área de corporativa e na área de jornalismo? Olha, assim, o que eu costumo dizer é que a gente conta história. O jornalista, ele é um contador de história, né? Hoje eu faço doutorado em jornalismo e novos meios. Na Espanha também? Isso. Eu estou entregando a minha tese esse ano. E aí a gente conta histórias, né? A gente procura ter uma isenção, estar ali diante de uma situação e trazer para o telespectador o que está acontecendo sobre determinados assuntos, qualquer que seja, certo? E o jornalista que trabalha no meio corporativo, ele também conta uma história, né? Ele vai contar uma história de uma forma diferente. Ele vai pegar uma marca e ele vai contar a história dessa marca. Essa é a diferença entre o marketing, porque como a gente tem essa formação que é a de contação de história, a gente não olha para uma marca e pensa nela como um produto. A gente pensa nela como uma marca mesmo. Como é que eu vou contar a história dessa marca para ela se posicionar para o mercado? Como é que eu vou fazer através do conteúdo, né? Trazer essa conexão com o público, fazer ele se conectar com essa marca, certo? Mais ou menos isso. Assim. Susamara, pelo jeito você se formou na véspera das mídias sociais. Exato, eu sou de uma época onde não tinha na faculdade, praticamente não tinha. Não tinha.
Eu vim de um modelo de formação que a gente era aquele jornalista raiz, que a gente chama, né? Que era o jornalista raiz. Se você é a raiz, eu não sei nem o que eu sou. Eu sou do papel. Mas eu também peguei o papel. Então, a gente teve uma formação muito diferente. O que eu acho muito bom, porque, assim, a gente tem essa essência da contação de história, a gente tem uma narrativa diferente, e isso tudo veio para o universo corporativo, né? A gente só mudou um pouco a forma que a gente fez. E, claro, eu fui evoluindo, e como muitos profissionais, como muitos jornalistas que estão no meio corporativo, a gente teve que se adaptar às redes sociais, a SEO, a gente faz produção de conteúdo para a internet hoje, né, de uma forma geral, e eu sou especialista em SEO, meu doutorado é em SEO e novos monitoramentos de notícia e inteligência artificial. Então, assim, que é uma outra... Você se adaptou mesmo. Eu me adaptei. A gente precisa fazer isso, a gente não precisa fazer isso, porque a gente não pode ficar parado, né? O jornalista, a gente se formou de um modo diferente, que eu acho essencial para o que eu desenvolvo hoje, mas a gente tem que entender o mercado corporativo, a gente precisa entender o que tem de novo aí no mercado e como é que eu faço produção de conteúdo para o que está no mercado hoje. Como é que eu conto uma história? Ontem eu estava escrevendo um texto para um vídeo manifesto de um cliente de energia que está fazendo um reposicionamento de marketing, de marca, perdão, e aí a gente estava ali escrevendo o texto e toda aquela base, eu comecei a lembrar a base que eu tinha lá atrás de escrever, sabe? Mas eu precisava pensar aquele conteúdo hoje para as redes sociais, porque ele vai ser lançado, é uma campanha que vai ser lançada, a gente vai trabalhar no YouTube, vai mandar para a imprensa, vai trabalhar a rede social. Então, eu estava criando esse conceito e eu estava pensando como é que eu conectava essas palavras com as diversas plataformas que eu tinha ali. Então, a gente precisa se adaptar, não tem como a gente não se adaptar, ainda mais hoje com inteligência artificial que influenciou tanto no nosso trabalho de produção de conteúdo, né? Como a influenciou? Olha, eu acho que tem um lado bom e eu acho que tem um lado ruim. O lado bom é que a gente consegue ser mais ágil em uma série de coisas. Você usa? A gente usa. Ontem, por exemplo, eu estava com um rapaz que estava desenvolvendo a parte visual do texto que eu estava fazendo, e aí ele, da marca que a gente vai reposicionar, e aí ele botou na inteligência artificial, porque a gente tinha pensado numa série de coisas, ele botou na inteligência artificial e fez um modelo de como é que aquilo ficaria aplicado para eu ver. Né? As cores, o texto, tudo, na hora ele colocou lá e fez para a gente passar o briefing para uma agência que vai produzir a parte visual. Aí, então ela ajuda, ela tá ali, foi super rápido, né? Em outros, a gente demoraria muito mais tempo para produzir esse conceito que eu tinha na minha cabeça visualmente. Talvez uma semana, né? Talvez duas. Muito tempo, ele fez na hora, né? Por outro lado, e aí eu acho que vale uma crítica para a gente como profissional de comunicação, de marketing, o jornalista, o relações públicas, o publicitário, é a capacidade criativa. Porque isso, eu acho que a inteligência artificial, se você não consegue desenvolver por conta própria e você utiliza os artifícios das inteligências artificiais, você vai perdendo o seu senso crítico, a sua capacidade de criação, que a inteligência artificial ela não te dá. Quando você olha para uma marca, quando você olha para qualquer produto, você tem que olhar e pensar criativamente o que você vai fazer, o como você vai fazer. Então, eu acho que a inteligência artificial, ela vem para dar esse suporte, para agilizar muita coisa, trazer muita informação para a gente, mas a capacidade criativa, a capacidade de senso crítico sobre aquilo que você está fazendo, isso é que a gente não pode perder. Eu acho que a inteligência artificial, a depender do profissional, é claro que a gente é de uma velha guarda que ainda continua fazendo de um jeito antigo com as novas tecnologias. Mas a juventude, os jovens de hoje, eu tenho muito receio, né, da capacidade crítica e de discernimento mesmo, que ele vem... Por conta da inteligência artificial. Isso, exatamente. Fala só um pouquinho para mim, para me dar uma aulinha rápida de SEO.
O SEO é parametrização que a gente utiliza, né, para um texto online. A gente tem o que a gente chama de SEO jornalístico, que é o que eu trabalho, porque SEO você tem offline, online, você tem parametrização, plugin, que é a parte tecnológica, e você tem a parametrização. Então, quando eu vou construir um texto para uma empresa, eu vou pegar os valores e os propósitos que ela tem, eu vou embutir nesse texto essas palavras-chave, eu vou embutir dentro desse texto. Eu utilizo algumas plataformas para busca, para entender como é que o consumidor, como é que o usuário está procurando isso no Google, por exemplo, né? A gente faz... Procurando o que no Google? Se você vai falar, por exemplo, sobre usina solar, Tá. Quais são os termos que o usuário conhece? Quais são os termos que ele está buscando? Porque, às vezes, nem sempre o que a gente acha como certo é o que o usuário entende. O que a empresa acha como usa. Exatamente. Sim. Então, a gente tenta pegar o que a empresa pensa daquela marca, daquele produto, e a gente vai olhar para o mercado para ver como é que o usuário pensa e entende isso. E aí, a gente trabalha com esse conteúdo parametrizado. Então, eu uso parametrização, que é o que a gente chama, desde o título até o final. E aí a gente também tem outras coisas, que é bastante extenso. Eu faço conexão entre links, eu faço conexão entre textos, faço conexão entre mídias, com um texto de blog, com um texto de assessoria de imprensa, com um texto no YouTube. Então eu vou conectando dentro desse único texto para eu parametrizar ele para o Google achar ele de uma forma mais rápida. O que a gente está passando agora é que a gente tem a inteligência artificial e esse sistema de parametrização, ele está mudando um pouco, né? Então, no meu doutorado, eu estou sugerindo um framework, por exemplo, onde a gente comece a pensar no SEO, que é uma coisa que a gente faz, já baseado em inteligência artificial, porque como hoje a inteligência artificial, ela puxa de diversos lugares, mas ela acaba não te dando muita fonte, né? Ela acaba produzindo um conteúdo ali, então a gente agora precisa adaptar o que a gente tem para esse novo modelo dos buscadores, porque caiu um pouco também as buscas, né, com as inteligências artificiais aí, caiu um pouco o sistema de busca e a gente trabalhava para parametrizar esse conteúdo aí para os buscadores que a gente chama. Suzamara, só para encerrar, dá uma dica para quem está entrando na faculdade hoje, estudando marketing, jornalismo, comunicação. Comunicação de forma geral, né? É isso. Eu acho que vem muito nessa questão que eu estava te dizendo da capacidade criativa, né? Do senso crítico. Né? A gente é uma geração nova, é uma geração completamente diferente, que vê o mundo diferente do que a gente vê. As universidades, elas evoluíram, né? E elas ensinam o que há de novo no mercado, mas eu acho que a forma com que esses alunos enxergam isso para contar uma história, para vender um produto, desenvolver os seus lados criativos mesmo. Sabe? É contar com a tecnologia, olhar para o mercado que você tem, mas você aprender como fazer isso, né? Você desenvolver a sua capacidade criativa, o seu senso crítico para o que a gente tem no mercado, pelas plataformas que a gente tem e poder se desenvolver. Eu acho que essa é uma questão que está muito ligada à inteligência artificial. Tem uma outra questão que eu acho que os alunos que estão começando agora precisam entender que a gente caminha para um meio de personalização, né? Cada vez mais de criar experiência. Então, assim, como é que eu crio experiência para o meu usuário? Como é que eu conecto ele com a minha marca, né? Como é que eu vou criar essa conexão? Também é pensamento, também é criatividade, também é senso crítico, né? E o outro, para aqueles que querem migrar para o ambiente corporativo, que é o que a gente atua, eu preciso entender o mercado corporativo. Né? Eu vejo muitos profissionais da área que às vezes chegam sem entender o mínimo de uma estrutura corporativa, de não ter noção de uma estrutura corporativa, e para construir uma marca você precisa entender do meio corporativo, né? Como é que ele funciona, como é que ele anda. Então, assim, apesar disso ser muito básico, eu acho que é o que a gente está precisando, sabe? Porque não é massa. A gente hoje vê muitos profissionais os novos, né, profissionais de comunicação, pensando em massa, em dados e uma série de coisas.
E, na verdade, é como é que eu me conecto, né? Como é que eu me conecto com o usuário? Como é que eu faço isso? Meu poder de criatividade, né? Perfeito. Eu acho que é isso. Suzamara, muito obrigado. Foi fascinante, viu? Parabéns. Muito obrigada.